Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ouvi, Senhor, as nossas orações, com que imploramos a vossa misericórdia em favor da nossa irmã Fernanda Arruda. Vós que a tornaste membro da Igreja durante a sua vida mortal, levai-a convosco à pátria da luz e da paz. Fazei-a participar do convívio dos vossos santos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso. Descansa em paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia, good morning. Vamos rezar pela nossa irmã Maria Fernanda Arruda e pedir ao Senhor que a receba no seu reino, pedindo para que perdoe as suas faltas e também pedindo por nós próprios nesta manhã. E para melhor celebrarmos esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós.
Oremos. Senhor Deus, do céu e da terra, só vós podeis dar a vida aos que morrem. Perdoai as faltas da nossa irmã Maria Fernanda Arruda, e porque acreditou na ressurreição do vosso Filho, fazei que ressuscite com ele para a glória celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. A reading from the Book of Wisdom. But the souls of the just are in the hands of God, and the torment of death shall not touch them. In the sight of the unwise they seem to die, and their departure was taken for misery, and their going away from us for utter destruction. But they are in peace, and though in the sight of men they suffered torments, their hope is full of immortality. Afflicted in few things, in many they shall be well rewarded, because God hath tried them, and found them worthy of himself. As gold in the furnace, he hath proved them, and as a victim of a holocaust, he hath received them, and in time there shall be respect had to them. They that trust in him shall understand the truth, and they that are faithful in love shall rest in him. For grace and peace is to his elect. The word of the Lord.
leitura da primeira epístola de São Paulo aos Timóteo. Mas tu te mantém-te capaz de controlar todas as circunstâncias do teu próprio caráter, pronto a suportar as aflições, fazendo o trabalho de um evangelista. E é assim que cumprirás o cargo que foste responsabilizado. Porque, no me diz respeito, a minha vida já tem sido derramada como uma oferta a Deus. Já está próximo o tempo da minha morte. Combati o bom combate. Acabei a carreira da minha vida. Guardei a fé. Está já preparada por Deus a coroa da justa recompensa que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia que há de vir. E não somente em mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Deus, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Palavra da salvação. Jesus, muito bom dia e também bom dia a quem nos acompanha em casa, sobretudo a família da nossa irmã Maria Fernanda Arruda. E saudamos a todos nesta manhã em que vimos à igreja para rezar por ela, mas também para meditar e refletir sobre os nossos caminhos, sobre a nossa vida. Jesus diz no Evangelho: tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Os primeiros imigrantes eram pessoas de fé, foram educados na fé. Mas depois é como o povo de Israel. O povo de Israel foi exilado 3 vezes. E nas 3 vezes o choque cultural foi muito grande.
e até chegaram a adorar bezerros. E nós temos que pensar nisto. Nós éramos um povo de fé. O que nos Açores sofreu com os terremotos, com o isolamento, meses e meses no inverno em que não havia barco, não havia comunicações, e o povo unido na mesma fé. A devoção do Espírito Santo, que alguém que nas festas havia sempre alguém, havia sempre um senhor ou dois que iam procurar aqueles que andavam desavindos, que andavam zangados. Era uma oportunidade de reconciliação. Hoje ninguém reconcilia ninguém. Aumentamos a tormenta, difamamos toda a gente, não nos preocupamos nada em perdoar-nos uns aos outros. E a lição dos primeiros era de gente humilde, gente que não tinha vergonha de pedir perdão. E nesta manhã estamos aqui para pedir perdão pela nossa irmã. Os católicos temos um catecismo, e no artigo 422 diz assim: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sujeito à lei, para resgatar os que estavam sujeitos à lei e nos tornar seus filhos adotivos. Diz na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 5. Esta é a boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus aceitou o seu povo e cumpriu as promessas feitas a Abraão à sua descendência. Fê-lo para além de toda a expectativa, enviou o seu Filho muito amado. E Jesus, no Evangelho, diz-nos: tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E nós somos chamados, ao longo da vida, a sermos fiéis a Jesus Cristo. Mas o choque cultural, às vezes é muito grande. E aí nós, com a presunção de sermos modernos, vamos abandonando o essencial, aquilo de onde vimos, aquilo que somos, a nossa identidade, aquilo que nos ensinaram, aquilo que nos tornou como pessoas. Olhai que na devoção do Divino Espírito Santo, e todas as pessoas que são oriundas dos Açores são muito devotas do Divino Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a reconciliação, o perdão. Eu repito, eu nunca estive numa festa do Divino Espírito Santo nos Açores. Nunca. Eu que sou do continente, nunca. Mas o testemunho que tenho ouvido, aquilo que eu tenho ouvido de várias pessoas, fazem-me atestar isto. Não abandonemos o essencial. Nós, em Portugal, na nossa tradição, temos junto dos cemitérios uns cedros muito direitinhos, que foram trazidos para o nosso país pelos romanos. Começaram a chegar a Portugal 200 anos antes de Jesus Cristo. Foi quando os romanos vieram para Portugal. Trouxeram aqueles cedros. E o nosso povo, ao colocá-los, o que quer dizer? Se nós te olharmos para o cume do cedro, temos que levantar a cabeça. A nossa vida não é para estar a olhar para os sapatos, para o chão, mas é para o cume. E aqueles cedros que foram lá postos pelos nossos antepassados têm esse objetivo: levanta a cabeça, olha para o essencial, olha para aquilo que é importante. Não te preocupes com a maioria, não te preocupes com modas. Além de outra coisa, eu também vejo alguns de nós a não dar importância, e às vezes gostamos muito de viver uma vida privada, que não é da nossa cultura. E nos funerais, em Portugal, no batismo, nos casamentos, nos funerais, toca-se muito o sino, para anunciar a todos uma vida nova, um projeto novo começou. Nós vivemos aqui numa terra que parece que é tudo muito diferente. Ela tem outra maneira de estar.
mas aquele toque dos sinos diz que somos importantes. Fomos criados com amor. Fomos criados à imagem de Deus. Não somos um objeto. Não é para esquecer. Aqui no boletim estão 2 datas. 2 dates. 15 de dezembro de 1929 e 30 de novembro de 2022. E não são estas datas que são importantes. São as que estão no meio. O vosso nascimento, os vossos casamentos, o nascimento dos netos, as festas de convívio, tudo isso é que é importante, que está no meio disto. E nós temos que dar importância àquilo que somos. O mundo resume a nossa vida a estas 2 datas, mas não é isto que importa. Não é isto que importa. Há uma pergunta que nós colocamos. O que há depois da morte? O que é que acontece depois da morte? Na nossa fé, na fé da Igreja, no expresso do Catecismo da Igreja Católica, diz assim: a morte põe termo à vida do homem, enquanto tempo aberto à aceitação e à rejeição da graça divina manifestada em Jesus Cristo. A morte só põe termo à capacidade de tu usares o livre-arbítrio, decidir aceitar as propostas de Deus ou não. És livre de aceitar. A morte põe um termo nisso, mas continua na nossa fé. Ao morrer, cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição eterna, num juízo particular que põe a sua vida em referência a Cristo, quer através da sua purificação, quer para entrar imediatamente na felicidade do céu, quer para se condenar imediatamente e para sempre. A morte é uma porta. É uma porta que te leva ao sentido que tu abriste. No Evangelho fala-se de uma porta estreita e uma porta... Na vida temos 2 portas. E a morte é esta porta. Tu o que fazes na vida é fazer opções para abrir essa porta, para a eternidade. Ou te identificas com o mundo e queres ficar por aí nada, ou aberto ao futuro, à promessa de Deus. E não há que ter ilusões. Nós fomos sempre um povo de fé. Eu às vezes olho, mesmo para Portugal, para aquilo que a gente ouve, as referências a Portugal, tem havido um objetivo muito grande, uma grande, de que o povo perca a fé. Não é por acaso, não penseis, é tudo planeado. E muita gente vai atrás. São João da Cruz, com um grande santo espanhol, contemporâneo de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus, diz assim: ao entardecer desta vida, examinar-te-ão no amor. É o que diz São João da Cruz. A morte abre-te a vida, abre-te para um exame, e o exame terá como matéria o amor. Tu amaste ou não amaste? Tu foste fiel ou não foste fiel? Outros lugares na doutrina, na tradição da Igreja, sobretudo os padres da Igreja, dizem assim: tudo se conserta, menos a morte. E a morte conserta tudo. Não és capaz de parar o mistério da morte, mas a morte conserta todos os males. E até, olhai que muitos de vós não estariam aqui na igreja, certamente já há muito tempo que não venham a uma igreja, e a morte da nossa irmã vos traz, conserta um certo caminho, um certo desvio. E esta é a nossa fé. Em face da morte serena, é assim que te quero.
não com o estoicismo frio do pagão, mas com o fervor do Filho de Deus, que sabe que a vida é mudada, não tirada. Morrer é viver. A morte é como um muro. Ou te preparas para saltar o muro, ou ficas cá deste lado. Ou tens energia física como os atletas, mas não é disso que fala. Ou és capaz de saltar o muro, ou ficas naquilo que tu escolheste, a não cuidar-te, a não ser capaz de preparar para saltar esse muro. Não faças da morte uma tragédia, porque não o é. Só aos filhos desamorados é que não entusiasmam o encontro com seus pais. O verdadeiro cristão está sempre disposto a comparecer diante de Deus, porque em cada instante luta para viver com o homem Cristo. Encontra-se preparado para cumprir o seu dever. A morte, como diz São Francisco de Assis, a morte chama-lhe irmã, a irmã morte. A morte, para quem não tem fé, é noite, é escuridão, é aflição, é dor, é sofrimento. Mas para quem tem fé, é a porta aberta para o encontro com o grande amigo, com o grande Senhor, com o grande Criador, que pensou em ti com amor. E como diz São João da Cruz, um grande santo espanhol, que não é português, viveu em Espanha, vai ser julgado no amor. E eu acrescentaria, nesse juízo do amor, Deus vai te perguntar: foste feliz? Soubeste ser feliz? Quantas rasteiras passaste aos teus amigos? Quantas aldrabices? Como é que viveste? Como é que soubeste estar na vida? No fundo, resume-se a tudo: o amor, amar. Que aproveitemos esta manhã em que acompanhamos esta nossa irmã, que pertence à primeira geração, e a primeira geração tinha uma característica: não desistia, lutava. Nós costumamos dizer entre nós que trouxeram uma mala de cartão, uma mala muito simples, mas não desistiam, procuravam. E hoje uma das coisas que mais assusta no mundo em que vivemos é uma tendência para desistir. Desistir dos irmãos, desistir da família, desistir de nós próprios, desistir do trabalho, desistir disto, desistir daquilo. A grande questão é: como é que chegámos a isto? Que falta de orientação, que falta de sentido é este? Desistir da vida, quando a dívida é a única coisa boa que tens, que foi dado por Deus. Poderás ter pão, poderás não ter pão, poderás ter casa, poderás não ter casa, mas a única coisa que tu tens definitiva é a vida, que foi-te dado por Deus, concedida por Deus, por muito que queiram dizer que não. Então aproveitemos esta manhã para refletir sobre a vida, dar graças pela vida da nossa irmã. Certamente os filhos e os netos devem dar graças por eles terem decidido a emigrar, que não é fácil. E eu vejo muitas famílias que não dão graças a Deus nada pelos seus terem emigrado. Vivem-se, estamos muito bem integrados, somos isto, somos aquilo, mas esquecemos-nos que estamos aqui a partir de uma decisão de alguém, dos nossos avós, dos nossos pais, e sejamos gratos. Olhemos para a vida como ela é. E para terminar, eu quero dizer, os mais novos, alguns não me entendem, mas vou ir traduzir lá em casa. Olhamos aqui para estas casas, para as igrejas que nós construímos, e alguns não têm gosto nenhum destas igrejas, nem destas casas. Somos livres, andamos por aí. Estas casas, no futuro, quando eu partir, quando os mais velhos todos partirem, esta igreja, aquele salão onde a nossa irmã vinha muitas vezes aos jantares,
A primeira coisa que vai-te falar é de liberdade. Liberdade de um povo que não queria pedir salas para se reunir, para conviver, para rezar. E liberdade de um povo que cá estava, que deu liberdade para construir. Estas igrejas, estas casas para os mais novos e descendentes dos portugueses, a primeira coisa que falam é de liberdade. Liberdade dos que chegaram e liberdade concedida pelos que cá estavam, que deram liberdade para construir. E eu, olhando para o mundo de hoje e vendo muitas opções dos jovens, questiono-me assim: se fosse hoje, teríamos esta liberdade? Teríamos esta liberdade para construir? Quantos dos nossos estariam em oposição? Quantos dos nossos, não quereriam? Não esqueçam, estas casas, esta igreja, a primeira virtude, porque a liberdade e a alegria que nós vamos celebrar no próximo domingo é uma virtude cristã. Estas igrejas vão falar sobretudo de liberdade. E quando elas caírem, quando o teto desabar, porque há muita gente que quer que ela desabe, quando o teto desabar, ide à procura da liberdade. Procurai-a, a ver se encontrareis. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. The prayers of the faithful. The response is, Lord, hear our prayer. For our sister Fernanda, who in baptism was given the pledge of eternal life, that she now be admitted to the company of saints, we pray to the Lord. For all the members of Fernanda's family, that they find consolation and peace, healing for their pain, and strength in their faith, we pray to the Lord. For the deceased members of Fernanda's family and all her friends who have gone before her, that they may be united in everlasting home with your Son, we pray to the Lord. For our sister Fernanda, that the Lord will welcome her to his eternal reward, free of the powers of darkness, we pray to the Lord. For all those who suffer from illness, that they will be given the relief that medicine can offer and the emotional stamina they need to live worthwhile lives despite their suffering, we pray to the Lord. For caregivers, that they may find the strength to undertake their tasks with compassion and love, we pray to the Lord. For all the elderly of our community, may their years of experience enrich our lives, and may they be cherished for the gifts they are to us, we pray to the Lord. For all of the parishioners and the homebound of Our Lady of Fatima Parish, that there may be someone in their lives to ease the burden of illness or loneliness, we pray to the Lord. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Deus de bondade infinita, que partilhaste na água do batismo a vossa serva Fernanda Arruda, purificai-a também agora no sangue de Cristo, por este sacrifício de reconciliação. Recebei-a nos braços da vossa misericórdia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. A morte é a herança comum de todos os homens, mas por dom maravilhoso da vossa bondade, Cristo, com a sua vitória, nos redime da morte e nos chama a tomar parte da sua vida gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos no céu, proclamamos na terra a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos da vossa serva Maria Fernanda Arruda, a quem chamastes para vós, configurada com Cristo na morte, com Cristo tão parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos seus pais, Jaime Pacheco, Maria de Medeiros, do seu marido José Arruda, todos os familiares e amigos que partiram antes dela, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade,
para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. At this time, Father Tavares will be giving Holy Communion out to those people who are attending their churches regularly. If you do, come forward to get communion from Father Tavares. If you don't go to your church regularly, or if you don't go to church, please just stay in your seats and pray for this good woman, Fernanda. Fazemos duas filas, um de um lado e o outro do outro, para quem se aproximar da comunhão.
Oremos. Alimentados neste sacramento do vosso Filho, que por nós foi imolado e ressuscitou glorioso, humildemente vos suplicamos, Senhor, pela vossa serva, Maria Fernanda Arruda, para que, purificada pelo mistério pascal, alcance a glória da ressurreição futura. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convidamos a todos vós, na próxima quinta-feira, um dia muito importante para nós, é o dia da Nossa Senhora da Conceição. Nós temos a bênção das velas que as pessoas oferecem, mesmo quem está em casa. Agradecemos que se inscrevam e que nos acompanhem. Ao meio-dia, a cerimónia da bênção das velas, e às 6 da tarde, às 7, com o rosário, com os 3 terços do rosário, que vamos rezar a Nossa Senhora, porque nós somos um povo mariano, somos um povo de Maria, somos um povo que amamos a Mãe de Jesus, e é por isso que nós convidamos a todos, na próxima quinta-feira, a essa cerimónia em honra de Nossa Senhora. E vamos agora acompanhar esta irmã na sua última despedida. Esta nossa irmã adormeceu na paz de Cristo. Unidos na fé e na esperança da vida eterna, encomendemo-la à misericórdia infinita de Deus Pai, intercedendo por ela com a nossa oração fraterna. Ela que foi adotada por Deus como sua filha no batismo, tantas vezes foi alimentada à mesa do Senhor, seja agora admitida à mesa dos filhos de Deus no céu, tome parte na herança eterna dos santos. E também por todos nós que sentimos a tristeza desta separação, oremos ao Senhor para que possamos um dia, juntamente com os nossos irmãos que já partiram deste mundo, ir confiadamente ao encontro de Cristo, quando Ele, que é a nossa vida, aparecer na sua glória. Vinde em seu auxílio, santos de Deus, vinde em receba de Cristo que te chamou, conduzam-te os anjos ao paraíso. Lembrai-vos, Senhor, que somos pó da terra, que o homem é como a flor do campo. Reconheço as minhas faltas, mas espero na vossa misericórdia. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso.